Temos os seguintes assuntos: materiais magnéticos, o que são, uma comparação perigosa, o campo elétrico e campo magnético, e faremos algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Esta é a 11ª parte, ou 11º vídeo, da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Olá, meu nome é Manuel Gibson. Vamos começar com o primeiro item: materiais magnéticos, o que são. Se você perguntar a alguém leigo o que é um material magnético, provavelmente vai ouvir termos como ímãs, magnetos e agulhas de bússola e os polos da Terra, norte e sul. Mas, a não ser que você faça essa pergunta a um iniciado nas artes e na ciência do eletromagnetismo, ninguém vai mencionar cargas elétricas em movimento ou condutores percorridos por corrente. E, na verdade, isso é magnetismo: cargas elétricas em movimento e corrente percorrendo condutores. Mas o que cargas elétricas e deslocamento e condutores percorridos por corrente tem a ver com magnetismo? Bom, se você aprendeu no ensino médio, na escola técnica e reviu na faculdade que quando um fio condutor é percorrido por corrente, criam-se linhas de campo magnético em volta do condutor. É a regra da mão direita. Mas que regra é essa? A regra da mão direita nos mostra que, se apontarmos com o dedo polegar na direção do sentido convencional da corrente, os demais dedos curvados indicam a direção das linhas de fluxo ou do campo magnético. Na figura ao lado, o sentido convencional da corrente é dado pela seta azul, aonde aponta o polegar. Os dedos curvados vão mostrar como estão as linhas de campo magnético em torno desse condutor. Na figura ao lado temos a direção do sentido convencional da corrente, cargas positivas para cima, e a direção das linhas de campo magnético circulares e fechadas em torno do fio condutor. Observe a corrente 1 para cima, as linhas de campo magnético circundam o fio condutor. Do lado esquerdo do fio, essas linhas estariam saindo do plano da tela na sua direção, bem na tela na sua direção. Logo depois é um círculo, já estaria apontando um pouco para a sua direita. Já do lado direito, exatamente na tela, o campo estaria atravessando a tela, no sentido perpendicular, e logo após indo para o lado esquerdo. É um percurso circular. Corrente não é vetor, sempre lembrando. Campo magnético é vetor, e a unidade é ampere por metro. Agora nós temos a figura onde o sentido convencional da corrente, das cargas positivas, está para baixo. E aí nós temos o observador que estaria vendo. Se pudesse ser visto, você pode fazer com limalha, todo mundo com essa experiência, né? São linhas fechadas em torno do fio condutor. Observe então o ponto de vista do observador e as linhas de campo, uma das infinitas linhas de campo, fechadas e centradas no condutor. Esse é o observador. A primeira grande, absoluta e irrefutável verdade do magnetismo: todos mesmo os fenômenos magnéticos têm como origem cargas elétricas em deslocamento, movimento. Primeira grande surpresa do magnetismo: se você pudesse examinar o material magnético em escala atômica, você encontraria correntes minúsculas, elétrons orbitando seus respectivos núcleos e elétrons girando sobre seus próprios eixos. Dica magnética: para efeitos macroscópicos, esses laços fechados de corrente são tão pequenos, mas tão pequenos, que podem ser tratados como dipolos magnéticos. Na prática, eles tendem a cancelar-se mutuamente devido à orientação aleatória dos átomos no material. No entanto, se um campo magnético é aplicado, ocorre um realinhamento médio nesses dipolos, e o material torna-se magneticamente polarizado ou magnetizado. O material magnetizado, então, está associado ao alinhamento dos dipolos magnéticos, o que quer que seja isso, e que significa magneticamente polarizado. Este modelo de um elétron em volta de um núcleo equivale a esse modelo do momento de dipolo magnético, e aí está o valor da corrente, ou o sentido da corrente e a direção norte-sul. Materiais magnéticos são aqueles que exibem polarização magnética quando são submetidos a um campo magnético. Pronto, está aí a definição. Então, os conceitos que nós vimos até agora, que nós vamos aprofundar ao longo da série um pouco mais: polarização magnética, dipolo magnético e campo magnético, que nós já vimos no início da série.
Qual a razão que levou a que tantas pessoas inteligentes, cientistas, acreditassem que esses dois modelos abaixo estavam corretos? Uma bolinha circundada por outra bolinha equivalente a cargas magnéticas norte e sul. Por que se acreditava que isso está certo? Hoje sabe-se que não está. O elétron não é uma bolinha que gira ao redor de outra bolinha, o núcleo. E o elétron não é uma bolinha que gira em torno de si mesmo. Como é que esse problema surge? Como é que essa comparação errônea surgiu? Nós agora vamos fazer uma comparação perigosa. Nós vamos falar sobre campo elétrico. E esta é uma série sobre magnetismo. Por que então nós vamos abordar o campo elétrico? Por que vamos perder tempo com um assunto já abordado com tantos detalhes em vídeos anteriores aqui mesmo no canal? Uma boa pergunta, uma excelente pergunta. E eu espero que eu tenha a boa resposta. Historicamente, os fenômenos elétricos foram compreendidos antes dos fenômenos magnéticos. Só foi possível construir eletroímãs para testes ou experiências depois de existirem fios condutores e baterias que fornecessem corrente. Na verdade, durante algum tempo, no início, os fenômenos magnéticos eram quase que atrações circenses, espetáculos para as classes mais ricas, feitas por espertalhões buscando lucros fáceis e rápidos. Foi somente com Faraday que percebeu-se que os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos eram não apenas interligados, como também interdependentes, com a mesma origem comum, a carga elétrica em deslocamento. Se Maxwell sintetizou todas as leis fundamentais, Faraday é o pai inconteste do eletromagnetismo. É Faraday que junta eletricidade e magnetismo. Foi Faraday que mostrou, provou, comprovou e experimentou que eletricidade e magnetismo são coisas similares e uma gera a outra, que foi o princípio da confusão. Quando as leis do magnetismo começaram a ser estabelecidas ou descobertas, a semelhança com as leis da eletricidade eram assustadoramente evidentes. Se D igual a εE, tínhamos que B igual a μH. Existem duas cargas, positiva e negativa. Existem dois polos, norte e sul. Nossa, está tudo igual. Tudo tinha seu equivalente, ou pelo menos assim parecia. E por isso, muitos conceitos foram desenvolvidos com essa linha de raciocínio, que aparentemente era correta, claro. Até o modelo de átomo com elétrons girando em torno de um núcleo, criando o campo magnético, era simplesmente irresistível. Mas nuvens carregadas começavam a se formar no horizonte. A primeira quebra acontece quando percebeu-se que o divergente de B é igual a zero. Diferente da eletricidade, não existe a carga pontual magnética. Até hoje não se comprovou sua existência. Não existe um ímã com apenas um polo. Mas o prego final viria com a teoria quântica, que simplesmente destruiu o modelo de átomo feito de bolinhas. O elétron é onda e partícula. Depende da forma que é medido e do observador. Sua posição é uma função estatística. Quando observamos, alteramos o resultado. Nada é o que parece, nada é intuitivo. No presente, temos duas teorias distintas que buscam explicar o universo. Elas explicam, cada uma explica uma parte do universo. Se é muito grande ou muito rápido, perto da velocidade da luz, use a teoria da relatividade e agradeça a Einstein, o pai da criança. Se é muito pequeno, mas muito pequeno, nível atômico, subatômico, use a mecânica quântica e agradeça a um monte de gente. Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Planck, Dirac, só para começar. Mas meu prezado amigo técnico engenheiro não precisa ficar desanimado. No mundo das coisas que percebemos ao nosso redor, na nossa vida cotidiana, e medimos com instrumentos comprados no comércio local, podemos perfeitamente continuar utilizando os modelos pré-quânticos, com muito sucesso. Engenheiros e técnicos não só aprendem, como utilizam modelos antigos e ultrapassados, que funcionam muito bem para as nossas aplicações no dia a dia, seja equipamentos domésticos ou industriais. Quer funcionalidade, utilize a teoria e a prática centenária do eletromagnetismo. Sim, Maxwell funciona, e Norton, e Thevenin, e Coulomb. Quer muita precisão? Vai estudar mecânica quântica. Quer montar eletroímãs, transformadores, indutores, circuitos elétricos e magnéticos? Use a teoria antiga. Funciona, dentro das limitações já citadas. E boa sorte. Precisamos falar sobre campo elétrico, então. Primeiro, existem duas cargas elétricas pontuais, positiva e negativa. Aí está uma carga positiva e aí está uma carga negativa. Observe que essas setas estariam para fora da tela, para dentro, em todas as direções, uma esfera. Não dá para representar, nós estamos representando apenas em 2D. As linhas indicam a direção que uma partícula de teste sempre positiva teria. Então, se
você encostar uma partícula positiva perto dessa partícula em azul, a partícula de teste vai se afastar. Elas vão se repelir mutuamente. Se você agora pegar essa partícula de teste positiva e aproximá-la da carga negativa, haverá uma atração. Cargas de mesma polaridade se repelem, cargas de polaridade oposta se atraem. Segundo, as linhas de campo elétrico vão das cargas positivas para as cargas negativas. Aí estão. Não precisa ser linhas fechadas. Desde o lado esquerdo e direito da figura, as linhas vão para o inverso, vão se estendendo. A equação que vai explicar o campo elétrico a partir da carga elétrica está mostrada aí. Vamos entender cada parâmetro. Esse símbolo é o divergente. No eletromagnetismo, ele indica a fonte o vetor campo elétrico. Então, o lado esquerdo da equação está dizendo a fonte do campo elétrico é, vamos para o lado direito, densidade volumétrica de cargas elétricas. São as cargas elétricas. E epsilon é uma constante para o meio. Você poderia botar, por exemplo, divergente de D igual a ρ. Apenas coloquei na forma mais completa. Então, quem é que gera campo elétrico? Carga elétrica. Ou cargas elétricas. Ou distribuição de cargas elétricas. A fonte do campo elétrico é a carga elétrica ou a distribuição de cargas elétricas. Está aí a equação. À esquerda, primeiro, nós temos uma carga pontual. Qual é o campo elétrico devido a uma carga pontual? Aí está. Repare que varia com o inverso do quadrado da distância. Então, cai rapidamente. Se for uma linha de cargas, onde eu tenho uma densidade linear de cargas, o campo elétrico decai com o inverso da distância. Observe o ρ no denominador. E a grande surpresa que todos nós, como alunos, os alunos sempre fazem, quando nós temos uma placa carregada infinita, o campo elétrico independe da distância, seja zero até o infinito. Claro que é um modelo teórico. E aí está. Eu tenho agora um dielétrico formado por moléculas polarizadas. Ela tem um polo positivo e um polo negativo. Estão aleatoriamente colocadas aí dentro, seja pela agitação térmica, a aleatoriedade dos átomos, pela temperatura, qualquer coisa. Elas não têm uma orientação específica preferencial. Mas se nós aplicamos um campo elétrico nesse material, observe agora um realinhamento das cargas com o campo elétrico. Cargas positivas e negativas se atraindo, negativas e positivas se atraindo embaixo. O potencial superior é positivo e o potencial da placa inferior é negativo. As moléculas se orientam segundo a linha de campo elétrico. Guarde bem isso. No campo elétrico, isso é lei. O campo elétrico rearranja as moléculas polares do dielétrico. As moléculas ficam alinhadas com o campo elétrico, sempre. Vejamos algumas considerações. Primeiro, existe a carga elétrica pontual, a fonte do campo elétrico é a carga elétrica, ou a distribuição de cargas elétricas. As linhas de campo vão das cargas positivas para as cargas negativas e não são necessariamente fechadas. A polarização elétrica em um dielétrico consiste na orientação polar das moléculas por um campo elétrico externo. O campo elétrico realiza trabalho, isso é importantíssimo. Nos condutores, o campo elétrico arranca elétrons ou cargas positivas em uma direção preferencial, o que basicamente é corrente. E no próximo vídeo, o que nós vamos ver? Nós vamos agora comparar os conceitos de campo elétrico vistos com o de campo magnético, salientando semelhanças e diferenças. E afinal, o que torna o material magnético diamagnético, paramagnético ou ferromagnético. Até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.